O comentarista Walter Casagrande foi à Itália para receber justas homenagens do modesto time italiano Ascoli, time que o tem como o maior ídolo de sua história. Homenagens e lembranças que o emocionaram, segundo ele mesmo relata na sua coluna no portal UOL. Casão que marcou 38 gols em 96 jogos atuando pelo Ascoli. Gols que marcaram a história do clube e de seus torcedores. E talvez nem tenha gol de título nessa sua passagem pelo clube. Mas gol é gol, até mesmo em peladas e rachões. Porém, ainda nessa mesma Itália, em meio a um turbilhão de emoções, Casagrande descreve em sua coluna a importância da história de um indivíduo e que cada um tem e faz a sua própria história e que ele se sente orgulhoso da história dele. Que ser jogador de futebol é muito mais que chutar uma bola. Que o futebol é uma relação humana de carinho, afeto e amor. Porém, em uma nova escrita para sua coluna, ele volta a ser Casagrande, comentarista, e entra em contradição com Casagrande, o ex-atleta, o ex-jogador, e ataca até seus compatriotas e, em especial, aqueles que torcem pela seleção brasileira, ao dizer que voltamos a ter a síndrome do vira-lata e cria uma fábula do leão e do gatinho, onde Pelé é o leão e Neymar o gatinho. Pois para ele, Pelé sempre foi decisivo e Neymar apenas um coadjuvante. Sim, é esse mesmo cara que acabou de dizer que o jogador de futebol é muito mais que chutar uma bola, que é mais que fazer gols em finais, que o futebol é uma relação humana. Sim, esse mesmo cara que diz ter se emocionado com homenagens de seu antigo time, se emocionado com o carinho dos torcedores. No entanto, esse mesmo sujeito menospreza a história de outras pessoas, de outros jogadores, zomba da alegria de milhões que vibraram com os gols da seleção brasileira sobre a Bolívia, como consequência com os gols de Neymar, que sim, passou a marca de Pelé. Esse mesmo Casagrande que vive um saudosismo afetivo egoísta e estúpido, pois todos os grandes da história e de qualquer esporte querem ver suas marcas superadas. Isso é grandeza. Casagrande que também tenta de alguma forma diminuir o prazer de um gol. E gol é gol. Não importa se é contra a Bolívia, nos confins da segunda divisão da Itália ou contra as forças armadas. Aliás, o Pelé contabilizou todos eles. E o pior é que quando ele faz esses comparativos entre Neymar e Pelé, ele atinge a muitos outros jogadores dentro da seleção brasileira, que também não ganharam Copa do Mundo. Não fizeram gols decisivos, mas têm uma história gigantesca dentro da seleção. Histórias que não podem ser simplesmente apagadas ou vistas com desdém. Pois a história de qualquer seleção não é contada somente com vitórias. Por exemplo, não se pode apagar histórias como as de Zico, Sócrates, Falcão, Leônidas e muitos outros craques que pela seleção passaram e, infelizmente, não foram campeões do mundo. Na realidade, o que parece é que Casagrande tem mesmo uma perseguição pessoal contra Neymar. E pode até ser que ele seja paparicado, porém é o craque da seleção, aliás, o único e já por um longo período. E quanto à seleção, o oba-oba é natural. A seleção sempre será motivo de festa e entusiasmo. E não cabe ao Casagrande e a ninguém medir como o torcedor deve se portar diante de uma vitória da seleção brasileira, mesmo que seja contra um adversário considerado mais frágil.